Ora teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vê em secreto te recompensará publicamente. Isso não exclui a oportunidade de frequentar a igreja, templo, sinagoga ou casa de reunião, para se unir em oração e ação de graças. Ah, não! Isso está ocorrendo onde 2 ou 3 estão reunidos em meu nome. Mas não acreditemos que devemos limitar nossas orações a essas ocasiões. Devemos orar como Paulo ensinou, sem cessar. E isso significa que devemos aproveitar mais a oportunidade de orar silenciosamente, de forma secreta e sagrada, mais do que aquelas oportunidades de adoração pública. Embora tenha sido dito muitas vezes que viver a vida de Cristo é uma impossibilidade nesta era moderna, qualquer afirmação desse tipo é inverídica. É possível viver a vida de Cristo hoje. É verdade que, a princípio, isso pode nos fazer parecer estranhos para os outros, mas não precisamos exibir publicamente nossa vida em Cristo. Podemos deixar que isso seja visto por seus efeitos, assim como todos os nossos alunos foram ensinados a não fazerem proselitismo, nem se vangloriarem, mas a manterem os dedos nos lábios e deixarem sua vida testemunhar os princípios pelos quais vivemos. Eu ouvi os alunos me dizerem como era difícil quando seus amigos fumavam, mas eles não. Os amigos tomavam coquetel, mas não o faziam. Eu percebo isso. Percebo como é estranho quando nossos alunos começam a se afastar de festas ou conversas onde são contadas piadas sem graça. Embora seja um pouco estranho, não é impossível e nem é difícil. Muito em breve encontramos um milagre. As pessoas que a princípio nos acharam estranhas agora começam a nos homenagear porque não somos atormentados por tabaco, álcool ou drogas e não nos entregamos a imoralidades ou obscenidades que fazem parte do mundo humano. Somos mais respeitados por essas qualidades. Do mesmo modo, foi dito que os empresários não podem seguir a regra de ouro. É preciso apenas examinar empresas como JCPenney ou a regra de ouro dos alfaiates de Cincinnati, para ver como isso é ridículo, para ver como é possível viver de acordo com esses princípios. Existem milhões de pessoas que disseram que não podiam pagar o dízimo, porque 10% de sua renda é demais para dar a uma atividade espiritual. Eles precisam apenas olhar para aqueles que agora estão dando 60%, 70% e 80% de sua renda e ainda tem riqueza sobrando todos os anos, para saber que é uma falácia acreditar que existe alguém na Terra que não pode preencher os requisitos do dízimo. Na verdade, há apenas um requisito. Temos que sentir gratidão por nossa atividade espiritual. Se temos gratidão, esses 10% se tornam uma quantia muito pequena. Se nossa atividade espiritual traz paz no coração, paz de espírito, paz de alma, saúde física, resistência moral e até conforto corporal, 10% é muito pouco. Mas não acreditemos que seremos recompensados dando esses 10%, pois não podemos barganhar com Deus.
Esses 10% são uma oferta voluntária de gratidão, sem restrições. Se não podemos dar nesse sentido, então nem devemos dar. Devemos reduzi-lo para 5%, 4%, 3% ou 2%, até que comece a fluir como gratidão. Então descobrimos que a gratidão é uma qualidade de amor e o amor é de Deus. No momento em que a gratidão está fluindo, Deus está fluindo, o amor está fluindo e todas as rodas da vida estão girando suavemente. Você deve ver que, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Esta declaração não deve ser usada como um clichê ou uma afirmação. Deve-se entender que isso significa que, antes de empreender qualquer atividade, e isso certamente inclui levantar-se pela manhã, não espere muito daquele dia, se você não teve a experiência real do contato com Deus e recebeu a garantia interior: eu estou em campo. A experiência de Deus não é mental, nem intelectual. Tudo o que sabemos mental ou intelectualmente é apenas um passo que leva à experiência do contato com Deus, ou à percepção e realização de Deus. Seja qual for a palavra que você deseja usar para a experiência real de estar na presença de Deus. Veja bem, a oração, em seu verdadeiro sentido, é uma comunhão com Deus. Não é implorar ou suplicar a Deus. Não é pedir a Deus. É uma comunhão com Deus. Embora, no início da comunhão, podemos achar necessário ensaiar mentalmente, lembrar conscientemente algumas dessas passagens das Escrituras que nos ajudam a trazer concentração à mente para acalmá-la. A comunhão com Deus só pode ser experimentada no silêncio. Quando esse silêncio desce sobre nós, a experiência de oração ou comunhão começa com aquilo que sentimos, o que pode ser melhor expresso com as palavras: fala, Senhor, que teu servo escuta. Estou ouvindo essa voz mansa e delicada. Então, com um coração receptivo e com uma mente quieta, ficamos quietos. 1 minuto, 2 minutos, talvez 3, e finalmente chega aquele sentimento interior de paz ou libertação. Frequentemente, a própria voz é ouvida com mensagens específicas. Na maioria das vezes, não é uma voz, mas uma consciência, um sentimento, uma presença interior, uma presença gentil, uma influência repousante ou pacífica. Às vezes, é um alívio, como se de repente um peso saísse de nossos ombros e então sabemos que estamos na presença de Deus, e essa presença nos procede para endireitar os caminhos tortos. Essa presença está conosco e realiza o que nos é dado a fazer. Agora podemos dizer: a casa será construída, a vigilância acontecerá, pois Deus está em campo. Orar sem cessar, essa é a substância da vida espiritual ou mística, e significa que em todas as ocasiões do dia e da noite nos permitirmos ter pensamentos conscientes de Deus. Isso significa que, independente do que estamos fazendo,
Há uma área de consciência sempre viva e alerta, na qual somos receptivos a qualquer pensamento de Deus que possa surgir a qualquer hora do dia ou da noite. Realmente significa que, ao nos recolhermos à noite, não ousamos adormecer sem perceber conscientemente. Meu Pai trabalha mesmo quando estou dormindo. Sou receptivo e responsivo ao impulso divino, mesmo enquanto estou dormindo. Nunca estou tão profundamente adormecido que não possa ser despertado rapidamente pelo Espírito. Se ele tiver uma mensagem para mim, uma direção, uma proteção. Alguns pensam que, para viver uma vida espiritual, é necessário deixar o mundo e entrar em um ashram, convento ou mosteiro. Certamente, você percebe que aqueles que podem ir a um convento, a um mosteiro ou a um ashram e deixar o mundo lá fora, experimentam um enorme benefício. Quer passe um dia, uma semana, um mês, ou, como poucos, deixam este mundo para viver essa vida. É por isso que os retiros agora organizados nas igrejas protestantes, como há muitos anos na Igreja Católica Romana, são de tremenda importância para homens e mulheres, especialmente no mundo dos negócios. Agora, eles podem sair na noite de sexta-feira até a segunda-feira de manhã e viver uma vida de meditação, oração e concentração nas coisas de Deus. Mas, para aqueles que não podem tirar proveito dessa oportunidade, ainda existem 24 horas por dia em que podem se recolher no santuário de seu próprio ser. Hoje em dia, mais igrejas do que nunca estão abertas para as pessoas passarem tempo em meditação e oração. Os escritórios têm banheiros silenciosos, as casas têm banheiros ou varandas. Todo mundo que é verdadeiramente guiado pelo Espírito encontrará dezenas de oportunidades durante o dia para se recolher em um lugar calmo, onde poderá perceber e realizar a graça de Deus interiormente. Essa, é claro, é a meta. Quando chegamos a esse nível de consciência, onde não vivemos mais por força ou por poder, quando a graça de Deus realiza as nossas tarefas através de nós e dentro de nós, e está sempre à disposição para aconselhar, instruir, liderar, alcançamos então o objetivo de nossa vida espiritual. Não é necessário deixar o mundo, pois o Mestre Jesus disse: "Não peço que tires meus discípulos do mundo, mas eles não são do mundo como eu não sou." Portanto, neste momento de nosso desenvolvimento, nós, que estamos no caminho espiritual ou místico, não deixamos o mundo. Somos necessários nos negócios, nas escolas, na política, nos tribunais, permanecendo sempre na presença de Deus. Existem aqueles que servem à humanidade de fora da atividade habitual deste mundo e são uma grande bênção, pois foram chamados para esse modo de vida. Mas, até sermos chamados, devemos permanecer no mundo, mas não sermos dele. Vivemos séculos em que o trabalho religioso do mundo foi realizado por padres e rabinos, e o resto do povo era leigo. Esse dia está rapidamente desaparecendo. Assim, ainda haverá padres e rabinos para servir como professores, aqueles que lideram o caminho e estão na vanguarda.
Eles instruirão e mostrarão os frutos da vida espiritual por meio de seu exemplo. Mas, se cada um de nós não se tornasse padre, ministro ou rabino, fracassaríamos em nossa missão, pois se pretende que todos vivam pela graça. Todos serão o reino de Deus. Todos devem ser ministros de uma forma ou de outra, não para servir como ministros de uma igreja, mas para ministrar onde estão, nos negócios, nos tribunais, na sala de aula, mostrando a mesma integridade espiritual que se espera de seus ministros, transmitindo a mesma luz espiritual, exemplificando as mesmas qualidades semelhantes a Cristo, que transformam este mundo no céu. Como você sabe, o trabalho do Caminho Infinito data da época em que me foi mostrado que a razão das discórdias do mundo é que Deus está presente apenas onde Deus é percebido e realizado. O resto do mundo pode queimar, o resto do mundo pode entrar em guerra e ser baleado em pedaços. O resto do mundo pode ser bombardeado. Deus não está interferindo nisso. As orações pela paz, que estão sendo ditas o tempo todo, se é que podem ser dignificadas com este nome, são ineficazes. Rezou-se pela paz por muito tempo antes do dia do Mestre Jesus, mas ela nunca foi alcançada. A razão é que Deus está onde Deus é percebido. Onde Deus é percebido e realizado, a graça de Deus está em expressão. Onde quer que você encontre grupo de pessoas que alcançaram a realização de Deus, encontrará paz, integridade, saúde, segurança e proteção. Você descobre que não estão à mercê ou capricho dos homens. É literalmente verdade que você não precisa temer o homem cuja respiração está nas narinas. Não precisa temer o que o homem mortal pode fazer a você, se você alcançou esse contato interno com o Pai. Paulo revelou muito disso quando deixou claro que você não é filho de Deus, a menos que o Espírito de Deus habite em você. Ele deixou muito claro que um ser humano não pode agradar a Deus e não vive sob a lei de Deus. Mas, quando esse mesmo ser humano recebe o Espírito de Deus, ele se torna filho de Deus. Ele vive sob a graça de Deus. Portanto, cabe a nós não andar por aí falando sobre Deus, especulando sobre Deus, mas alcançar a realização de Deus vivendo, nos movendo e tendo nosso ser nesta palavra, até que o próprio Espírito assuma e comece a viver nossa vida. Aqui também foi Paulo quem disse: vivo não mais eu, Cristo vive em mim. E o Mestre disse: eu de mim mesmo nada posso fazer. Se eu falo de mim mesmo, dou testemunho de uma mentira. É o Pai dentro de mim que faz as obras. Assim, devemos permanecer nesta palavra e deixar que esta palavra permaneça em nós, até que o Pai dentro de nós não seja mais uma citação ou declaração, mas uma experiência. Quando o Espírito do Senhor Deus está sobre você, então você é ordenado e enviado, não apenas para curar os enfermos, mas também para prevenir doenças, ressuscitar os mortos, pregar o Evangelho, alimentar os famintos. Deus
deve ser uma experiência viva para nós, e a Bíblia, para nós, deve ser um livro vivo. Veja, se lemos o Antigo Testamento e voltamos à história de Moisés, encontramos esse povo hebreu que, ostensivamente, era muito religioso, que sempre teve certeza de que seu Deus estava fazendo algo por eles. O que não percebemos é que eles estavam em escravidão, estavam em pecado, estavam em doença, mas tinham Deus nos lábios o tempo todo. Mas, quando Moisés recebeu a percepção e a realização de Deus, a iluminação, esse homem foi capaz de levar toda a nação para fora de sua escravidão. Mas não mantê-los fora, ó não. Ele estava na mesma posição que Jesus séculos depois, quando disse: Jerusalém, ó Jerusalém, quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha ajunta os seus pintos debaixo das asas, e tu não quiseste.